dia da nossa semana, certo? Muitas dessas decisões são decisões simples, que não envolvem muito gasto de energia, né? Como, por exemplo, vou ao banheiro, eu vou esperar acabar esse jogo, essa série da Netflix que estou assistindo. Algumas decisões já apresentam um grau mais elevado para nós decidirmos. Como, por exemplo, se eu gastar mais dinheiro esse mês para comprar aquela ferramenta, acessório de carro ou roupa que você quer, será que no fim do mês eu vou ter dinheiro para pagar todas as contas? Bom, o fato é que todas as decisões que nós tomamos, e algumas são mais difíceis pelo fato de serem decisões coletivas e que afetam pessoas ao nosso redor. Como, por exemplo, se você quer jantar sempre às 9 horas da noite, porque é o horário que você tem mais disponível, mas a pessoa que convive contigo quer almoçar o horário que der. Bom, isso, para essa decisão ser tomada, precisa haver uma pequena negociação, certo? Uma pequena negociação entre vocês. Bom, o texto que nós iremos abordar nessa noite, continuando a exposição no livro de Ruth, ele vai mostrar um momento dramático na história de Ruth, onde decisões importantes precisam ser tomadas. Então, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o que é mais importante uma decisão. Quando eu e você precisamos tomar alguma decisão na nossa vida, o que é mais importante? O que é mais importante nós considerarmos nisso? Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Ruth, Ruth capítulo 1. Vamos ler hoje do verso 6 até o verso 18. Enquanto essas crianças pegaram uma folha de vocês aí, presta atenção, olha só, hoje a gente vai falar aqui sobre tomar decisões, tá? Então vocês têm dois personagens aí, tem o Pedro e tem a Joana, e elas precisam tomar uma decisão bem importante. Elas precisam encontrar Jesus. Tá vendo aí, Abner? Elas precisam encontrar Jesus. Então, ajudem o Pedro e a Joana a encontrar Jesus nesses dois labirintos que tem aí, tá? Ruth capítulo 1, do verso 6 até o verso 18. Diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo a teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iris comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la,
deixou de insistir com ela. Bom, o cenário que nos é descrito nessa passagem é um cenário dramático. No episódio anterior que nós vimos do verso 1 até o verso 5, nos relata que Elimeleque ele decide se mudar com a sua família, porque uma grande fome havia afetado Belém. Ele se muda com seus 2 filhos e com Noeli para a cidade dos Moabitas, que era uma cidade onde era um povo da qual a sua origem era uma origem de um incesto, de Ló, como nós comentamos. Você encontra essa passagem no livro de Gênesis. E eles eram inimigos dos judeus por um grande tempo. Durante o período da história, os moabitas foram grandes inimigos de Israel. Bom, o fato é que, diante dessa história, Elimeleque morre e também morre os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e eles deixam então agora Noemi, assim como Ruth e Orfa, viúvas. Bom, lembre-se que o livro de Ruth está sendo escrito, ele acontece no período dos juízes, e uma frase recorrente, se você olhar na tua Bíblia, aí no último versículo de Juízes, nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, esse é um verso que, se você ler todo o livro de Juízes, você vai ver que frequentemente o autor repete essa frase, porque Israel estava sem rei, estava sem liderança, estava sem autoridade, e eles constantemente voltavam a cometer os mesmos pecados, cada um fazia o que achava mais melhor, que se achava melhor aos seus olhos. Bom, então, eu quero que nesse momento você pare e se coloque nesse cenário. O que o relato anterior nos mostrou é que Noemi, ela conviveu 10 anos com Ruth e com Orfa, as suas noras. Se você convivesse quase 10 anos com uma pessoa, como muitos de nós aqui já convivemos ou estão convivendo, o fato é que você se torna próximo dessa pessoa, certo? Você já compartilhou parte da sua vida com ela, você conhece as histórias de infância dela, ela conhece as suas histórias de infância. Vocês conhecem um ao outro, sabem formas de expressar seus sentimentos, trejeitos, manias. Isso é o que a convivência de 10 anos faz com pessoas. Então, se coloque no lugar de Noemi. Ela havia convivido por quase 10 anos com Orfa e com Ruth, e ainda mais do que isso, o texto nos informa que elas tinham um vínculo muito próximo pelo fato de elas serem noras de Noemi. E aqui é válido nós refletirmos um pouco sobre essa relação familiar que havia se desenvolvido entre Noemi e essas 2 mulheres, suas noras. Quando nós falamos nessa relação familiar entre sogras e genros, sogras e noras, é muito mais comum, de forma geral, nós ouvirmos piadas entre sogras e genros. Concorda comigo? Acontece do outro lado também, mas de forma geral, o que acontece mais, a minha sogra é isso, a minha sogra é aquilo, por parte dos homens. Isso é muito facilmente explicado pelo padrão que Deus criou no Éden. O homem foi feito para a missão, proteger e cultivar o jardim, e a mulher foi feita para o homem, para auxiliar o homem nessa missão. Então, quando um casal ele tem 2 filhos, como era o caso dessa família, 2 filhos homens, e quando os meninos então eles começam a pensar em casar, constituir uma nova família, os pais, o pai e a mãe, eles tendem a se aproximar dessa pretendente de forma diferente. Se você observar numa família, geralmente vai acontecer dessa forma. Quando um homem ele está olhando uma pretendente, o pai vai se aproximar do menino, conversar sobre isso. Quando conversa, cobrando a missão. Cobrando a missão do menino. E aí, conversou com a menina? Chamou para sair? Teve iniciativa? Teve atitude? Quando o homem conversa com o filho, ele vai conversar nesse sentido, cobrando a missão. Mas as mulheres geralmente vão seguir um padrão diferente nessa aproximação. Mulheres vão se aproximar querendo saber sobre a menina e não sobre a missão. Quem é a menina?
que ela está estudando? Como ela se porta? Elas querem saber sobre a menina. Porque mulheres vão se preocupar sobre quem é essa menina que está tomando meu garoto. De forma geral, isso vai ser o pensamento das mulheres. Bom, a boa notícia é que quando acontece uma forte identificação com essa pretendente, quando a mulher se identifica com essa pretendente, que ela é realmente uma boa pessoa para a família, elas tendem a ficar muito amigas e desenvolver um ótimo relacionamento. Certo? Então, é esse o cenário que está acontecendo aqui. Noemi se identificou muito com essas noras, Orfa e Ruth. Ela desenvolveu um baita relacionamento durante 10 anos. Mas agora uma tragédia encontra a família deles. Morre não só Elimeleque, como morre também os 2 filhos, Malom e Quilion. E por isso, diante dessa crise, Noemi, ouvindo que na sua terra, em Belém, havia pão, havia alimento novamente, ela decide regressar. E o verso 6 nos informa que ela se dispôs, então, agora com as suas 2 noras, e começou essa jornada de volta. E aí, no meio dessa jornada, elas começam a ter um diálogo. Tá? E é nesse diálogo, onde as suas noras estavam decididas a ir junto com Noemi, que Noemi começa a argumentar para que elas decidam não ir. Então, o argumento de Noemi é: fiquem com as suas famílias. Olhe comigo o verso 8 e o verso 9. Qual é a primeira argumentação de Noemi com as suas noras? Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. É interessante, o primeiro argumento que Noemi usa aqui é a benevolência do Senhor. Benevolência, ela está dizendo, olha, que o Senhor use de benevolência. A palavra benevolência aqui é a mesma palavra usada ao longo de todo o Antigo Testamento para se referir ao amor pactual, ao amor gracioso de Deus para conosco, que foi manifestado em Cristo Jesus na cruz. Então, o que Noemi está esperando é que essa benevolência, essa graça infinita, esse amor alcance e esteja com essas 2 mulheres, Ruth e Orfa. Mas é mais interessante porque ela diz que essa mesma benevolência que ela deseja, que ela espera que alcance e que continue na vida dessas 2 mulheres, ela diz, essa mesma misericórdia, essa mesma graça acompanhe vocês, porque vocês usaram dessa mesma benevolência com os que morreram, ou seja, com os meus filhos, e da mesma forma vocês estenderam essa graça comigo. Isso é muito interessante porque a Bíblia vai descrever em outras passagens a mulher justamente com essa benevolência. Provérbios capítulo 18, verso 22 diz: aquele que encontra uma esposa, acho bem, encontrou benevolência do Senhor. Benevolência. Provérbios 12, 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa é a benevolência para o seu marido, ela é a coroa do seu marido. Provérbios 31 e 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Joias são preciosas e não são feitas para ser colocado aos pés. Joias são preciosas, são feitas para ser colocadas em coroas. Coroa do marido. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7 diz: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Benevolência. É isso que Noemi está esperando, que essa graça, que essa misericórdia, que elas foram, essa benevolência, essa coroa de glória, essa glória que elas foram na vida dos seus filhos, que da mesma forma Deus abençoe elas dessa forma. E Noemi beija elas, mas elas choraram em alta voz. E o verso 10 nos informa que elas disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Então, lembre-se do contexto dessa passagem. Essas mulheres eram moabitas, um povo inimigo de Israel. Mas elas não dizem aqui: não, nós vamos à tua família, ou coisa nesse sentido. Elas dizem: não, nós iremos ao teu povo.
ao teu povo. Mesmo que seja um povo inimigo, nós estamos dispostas a te seguir. E agora do verso 11 ao verso 13, então Noemi passa a apresentar um segundo argumento. Então o primeiro argumento que ela apresenta é a benevolência do Senhor, e agora ela apresenta um segundo argumento, que é o levirato. Levirato. Olha só comigo do verso 11 até o verso 13. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargo ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O argumento que Noemi está usando aqui é o argumento de levirato. O que era o levirato? Era um costume que nós encontramos no Antigo Testamento que obriga um homem a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixa uma descendência masculina. Então, se você tivesse um irmão e ele estava casado, mas ele não teve filho homem e ele morreu, você tinha uma obrigação de se casar com a esposa dele, ou pelo menos ter relações para ter um filho homem, e aquele filho homem não seria a tua descendência, não teria o teu sobrenome, ele teria o sobrenome do teu irmão. Era uma forma de perpetuar a geração do teu irmão, já que ele não conseguiu fazê-lo. A gente encontra um caso desse em Gênesis capítulo 38. Se você ler a história depois, é bastante interessante a história entre Judá e Tamar. Judá casou-se com Sua, teve 3 filhos, Onã e Selá. A Bíblia nos fala que cometia coisas que não agradavam a Deus, então Deus matou Então Judá disse para o filho do meio, que era Onã, toma a esposa do teu irmão e tenha filhos com ela. Ele não quis ter, ele tinha relações e na hora ele o deixava com que o sêmen caía na terra, Deus mata ele também. E aí o filho mais novo era muito novo e Tamar volta para a casa dos seus pais para esperar o menino crescer para casar com ele. Mas Judá, quando Selá cresce, não leva ele para Tamar. E aí Tamar se faz de prostituta, consegue Judá, tem um filho com ele. Enfim, a história acaba mais ou menos nesse sentido. Mas esse é um exemplo desse levirato. Esse é um exemplo no Antigo Testamento desse levirato que era um costume entre os judeus. E esse é o argumento que Noemi está usando para suas noras. Olha, eu não vou mais casar, não tenho mais como eu casar. E mesmo que eu casasse, vocês esperariam eu casar e ter um filho homem, esperar esse menino crescer para se casar de novo? Eu não tenho condições mais de suprir vocês como família. Fiquem. Esse é o argumento que ela está usando, um argumento de levirato. E aí o verso 14 nos mostra que então de novo choraram em alta voz. Isso é muito interessante, porque judeus no Antigo Testamento, especialmente quando eles querem enfatizar algo, eles repetem isso. E é a segunda vez no texto, na continuação desse episódio, dessa passagem, que o autor está nos mostrando que essas mulheres choraram. Você consegue perceber a afinidade que elas tinham, a relação que elas tinham próximas com mulheres. Isso aqui não é uma decisão fácil, não é uma decisão simples. Mesmo que elas não pudessem mais se casar, mesmo que elas não pudessem mais ter uma geração, a decisão era difícil, porque elas tinham um relacionamento de quase 10 anos, e elas haviam se tornado amigas muito profundas. Porém, Orfa, com um beijo, verso 14 nos mostra isso, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Diante desses dois argumentos, a benevolência do Senhor e o levirato, Orfa então decide ficar na terra de Moabe, mas Ruth se apega a ela. E agora Noemi se dirige especialmente para Ruth no verso 15, dizendo: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Isso é bem interessante. Aqui
Noemi não diz, olha, Orfa voltou, a tua cunhada voltou para o seu povo e para a sua família. Porque, em teoria, é isso que ela fez. Ela voltou para a família dela. O que Noemi ressalta é que ela voltou para o seu povo e aos seus deuses, aos deuses que os moabitas serviam. E ela diz, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí sepultada, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O que você acha que foi mais importante nessa decisão aqui de Ruth? De todos os elementos que ela cita aqui, não me enche, para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, aonde quer que fores eu irei, aonde você pousar eu pousarei, teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que foi mais importante aqui para Ruth dizer, eu vou te seguir? Foi Deus. Porque foi essa motivação de Orfa. Ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. Ela voltou para o povo dela e para os deuses que os moabitas serviam. Mas Ruth diz, não, eu vou te seguir não apenas pelo relacionamento que eu desenvolvi contigo, não porque eu te amo, mas fundamentalmente porque o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. E agora essa mulher estrangeira, de um povo inimigo de Israel, agora ela decide entrar num povo da aliança, ela decide entrar num povo de Deus e servir este Deus para o resto da sua vida. E a história vai nos mostrar que Deus recompensa ela por essa decisão. Então, eu te pergunto, o que é mais importante em uma decisão? Foi dessa forma que nós começamos nessa noite. Nas decisões que norteiam a nossa semana, nas decisões que norteiam aquilo que nós precisamos decidir sobre o futuro, sobre coisas simples ou sobre coisas difíceis. O que é mais importante nessa decisão? Quantas vezes, ao tomar uma decisão essa semana, você parou para pensar sobre o que seria mais importante? O que nortearia essa tua decisão? Veja, nós vemos que após uma sequência de argumentos, Ruth aqui ela opta por Deus. Ela escolhe fazer parte do povo da aliança. Essa aliança que ela decide entrar foi renovada em Cristo. Foi renovada em Cristo. E através dele nós somos habilitados a escolher uma nova vida, a caminhar diferente nessa terra. E a realidade da vida cristã nos mostra que quando nós entramos nessa nova aliança com Cristo, nós somos habilitados através do Espírito Santo a escolher coisas boas, mesmo nós sendo fundamentalmente maus. Isso é algo muito belo da vida cristã. Eu e você podemos escolher coisas boas, mesmo nós sabendo que somos pecadores, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, a pergunta que fica para todos nós, diante desse exemplo de Ruth, que fundamentalmente o que norteou ela a tomar essa decisão difícil, eu fico com o meu povo e com a minha família, ou eu sigo Noemi, foi Deus. Foi o Deus da aliança, foi o Deus de um pacto que ele tinha com Israel. Eu vou entrar nesse povo. Nós estamos num povo com uma nova aliança feita em Cristo. As nossas crianças fazem parte dessa nova aliança. Temos gente chegando nova, né? Nas próximas semanas. Glória a Deus por isso. Todos nós fazemos parte dessa nova aliança em Cristo. E a pergunta que todos nós, seguidores de Cristo, devemos fazer, o que agradaria a Cristo? O que agradaria a Cristo? Diante daquilo que você precisa decidir essa semana. Não importa, seja uma decisão simples, assim, uma decisão mais difícil, trocar de carro ou não, ou uma decisão simples em relação à tua família.
o que agradaria a Cristo? Quais os princípios da nova aliança demonstrado na palavra de Deus que eu e você estamos dispostos a seguir? É isso que Ruth está nos mostrando. O mais importante é Deus. O mais importante nas minhas e nas tuas decisões é Deus. É ser norteado pelos princípios de Cristo. Que Deus nos ajude a seguir este exemplo e a tomar boas decisões baseadas na palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e por ela nos nortear, e nós te agradecemos especialmente por essa história, por este relato que atravessou os séculos, Senhor, e chegou até nós, pelo exemplo dessa família, da vida de Noemi, de Ruth, de Orfa e de tudo, Deus, aquilo que o Senhor fez na história delas. E nós rogamos que da mesma forma como Ruth, diante de uma decisão tão difícil, se ela entre escolher família, entre escolher o conforto de ficar no seu povo, entre escolher os deuses que a família dela seguiu a vida inteira, ela optou pelo Senhor. Nós pedimos que da mesma forma, Senhor, através de Cristo, nos ajude a escolhê-lo todo dia, a escolher e a tomar decisões que agradam o Senhor, a tomar decisões baseadas e pensadas, Senhor, naquilo que agradaria a Ti e não naquilo que irá nos agradar fundamentalmente ou que irá tornar primariamente a nossa vida melhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude nisso. Sabemos que somos pecadores e que temos uma facilidade gigantesca, Senhor, de errar nas nossas decisões e de tomar decisões distantes daquilo que agradam a Ti. Por isso nós rogamos essa noite a Tua força, oramos por cada um que aqui está, Deus, pedindo que o Senhor nos ajude nisso. Que a nossa semana, Senhor, seja uma semana abençoada na Tua presença, seja uma semana de boas escolhas que glorifiquem o Teu nome, para que a sociedade veja isso em nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu Evangelho, Senhor, avance através de cada um de nós, Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.